Se você acha que R$ 10 por dia não fazem diferença, esse vídeo vai doer, porque é exatamente esse pensamento que está te mantendo no mesmo lugar enquanto você trabalha, se esforça e continua sem ver seu dinheiro crescer de verdade no fim do mês. R$ 10 parecem inofensivos, parecem pequenos demais para causar estrago, mas o problema nunca foi o valor isolado, e sim a repetição automática, diária, inconsciente, que transforma um simples hábito em uma máquina silenciosa de sugar o seu futuro financeiro. O café na rua, o lanche por impulso, a taxa baratinha, o aplicativo que você quase não usa, a comprinha rápida para aliviar o estresse, tudo isso parece irrelevante, mas quando vira rotina, vira padrão. E padrão é o que constrói ou destrói patrimônio. Você não está quebrado porque ganha pouco, você está quebrado porque normalizou pequenos vazamentos que se repetem todos os dias sem que você pare para fazer uma única conta honesta sobre o impacto disso ao longo de meses e anos. R$ 10 por dia são R$ 300 por mês. E quando você olha assim, já começa a incomodar. Mas ainda não dói o suficiente, porque você continua achando que merece aquele agrado diário para compensar o cansaço da rotina. Agora multiplica isso por 12 meses e você tem R$ 3.600 indo embora todo ano. E isso já começa a parecer uma viagem, um investimento inicial, um curso, uma reserva de emergência que você jura que não consegue montar. O problema não é o café, não é o lanche, não é o streaming. O problema é a mentalidade que diz que pequeno não importa, que amanhã você resolve, que quando ganhar mais você organiza, enquanto o tempo passa e o padrão se fortalece. Você trabalha o mês inteiro e no final sente que não sobra nada, mas sobra sim, só que sobra em pequenas fatias que você entrega todos os dias para decisões automáticas que você nunca questionou de verdade. O hábito diário de R$ 10 não dói no momento da compra, mas dói no final do ano, quando você percebe que continua sem reserva, sem investimento e com a mesma ansiedade financeira de sempre. E o mais perigoso é que você defende esse hábito, você justifica, você diz que é pouco, que é só um detalhe, que não é isso que está te impedindo de crescer, enquanto ignora que riqueza também é construída nos detalhes. Pessoas disciplinadas financeiramente não ficam ricas apenas porque investem muito. Elas ficam ricas porque controlam o que parece pequeno, porque sabem que constância vale mais do que intensidade ocasional. Você pode até fazer um bico, ganhar um extra, receber um bônus, mas se o hábito invisível continua, o dinheiro novo só aumenta o tamanho do vazamento, nunca resolve o problema estrutural. O que está te mantendo quebrado não é uma grande dívida explosiva, é a soma de microdecisões que você tomou para aliviar emoções rápidas e que hoje drenam sua capacidade de acumular. Toda vez que você diz, é só hoje, você reforça um padrão. E padrão repetido vira identidade. E identidade molda seus resultados financeiros muito mais do que qualquer dica milagrosa. R$ 10 por dia parecem inofensivos, mas representam a falta de consciência sobre o seu próprio comportamento. E comportamento é o verdadeiro motor da sua vida financeira. Se você não consegue controlar R$ 10, não adianta sonhar com 10 mil, porque dinheiro maior exige disciplina maior. E disciplina começa no pequeno. O hábito diário é confortável, é automático, é socialmente aceito. Ninguém vai te criticar por gastar R$ 10, mas o preço silencioso é continuar preso na sobrevivência. Enquanto você gasta para aliviar o estresse aumenta porque a falta de dinheiro continua. E assim você entra em um ciclo onde consome para se sentir melhor e se sente pior porque consumiu. O sistema não precisa te explorar quando você mesmo cria a armadilha perfeita através de pequenas decisões que parecem irrelevantes, mas que juntas constroem escassez. A verdade dura é que você não está quebrado por azar, você está quebrado por padrão. E padrão só muda quando você tem coragem de encarar números que prefere ignorar. Faz uma conta simples agora. R$ 10 por dia durante 5 anos.
e você vai perceber que poderia ter acumulado um valor que começa a mudar o jogo da sua tranquilidade financeira. O que você chama de merecimento, muitas vezes, é apenas falta de planejamento, porque quem planeja também se recompensa, mas de forma estratégica e não impulsiva. O pequeno gasto diário cria a ilusão de que você está no controle, mas na verdade ele mostra que você não tem limite claro definido para o seu próprio consumo. Não é sobre viver sem prazer, é sobre decidir conscientemente onde o seu dinheiro deve trabalhar para você, em vez de desaparecer em hábitos que não constroem nada duradouro. O hábito de R$ 10 revela algo mais profundo, sua dificuldade de adiar recompensa, de dizer não para o agora em troca de um futuro mais estável e menos ansioso. Você quer liberdade financeira, mas pratica escravidão diária aos impulsos mais simples. E isso precisa ser dito com clareza para que você pare de romantizar pequenas indulgências constantes. Imagine se, em vez de gastar R$ 10 todos os dias, você direcionasse esse valor automaticamente para uma conta separada antes mesmo de ter a chance de gastar. Em poucos meses, você começaria a sentir uma mudança real, não apenas no saldo, mas na sua confiança, porque ver dinheiro acumulando muda sua postura diante das decisões. O hábito diário não é sobre o valor, é sobre a frequência. E frequência é o que constrói tanto riqueza quanto pobreza. Quando você ignora o pequeno, você abre espaço para o grande problema se instalar no futuro, porque falta base sólida para sustentar qualquer crescimento. A disciplina financeira não nasce quando você ganha mais, ela nasce quando você decide respeitar cada real que passa pela sua mão. R$ 10 podem ser o símbolo da sua falta de direção ou o início da sua virada, dependendo de como você decide encarar esse padrão a partir de hoje. O que dói não é abrir mão do gasto. O que dói é admitir que você estava sabotando a si mesmo por algo que parecia insignificante. O hábito diário é invisível porque é confortável, e tudo que é confortável demais tende a esconder um custo que você só percebe tarde demais. Você não precisa cortar tudo da sua vida, mas precisa cortar o automático, porque automático é onde mora a sabotagem. Cada vez que você repete o mesmo gasto sem pensar, você está reforçando uma identidade de alguém que não controla o próprio dinheiro. Controle financeiro não é sobre ser radical, é sobre ser intencional. E intenção começa quando você questiona até mesmo o menor dos hábitos. O hábito de R$ 10 pode parecer pequeno, mas ele é o reflexo de uma mentalidade que precisa ser ajustada se você realmente quer sair do aperto. Enquanto você não dominar o pequeno, o grande continuará fora de alcance, porque crescimento financeiro é uma soma de pequenas escolhas bem feitas. E aqui vai a pergunta que incomoda. Se você não consegue guardar R$ 10 por dia, como espera investir valores maiores com consistência? A mudança começa quando você transforma o hábito de gastar em hábito de investir, mesmo que o valor seja o mesmo. R$ 10 investidos todos os dias constroem algo. R$ 10 consumidos todos os dias desaparecem sem deixar rastro. Você precisa decidir se quer prazer momentâneo ou progresso acumulado, porque raramente os dois caminham juntos quando não há planejamento. A diferença entre quem constrói patrimônio e quem vive no limite está na forma como tratam o que parece pequeno demais para importar. Não subestime o poder da repetição, porque é ela que molda sua conta bancária no silêncio. Se você continuar ignorando esse hábito, continuará procurando culpados externos para uma situação que começa dentro da sua rotina. O hábito diário de R$ 10 é um teste de disciplina, e quem falha no teste pequeno dificilmente passa no teste grande. Você não precisa de um aumento urgente, você precisa de consciência urgente sobre para onde seu dinheiro está indo todos os dias. A verdadeira virada financeira começa quando você para de rir do pequeno valor e começa a respeitá-lo. Porque no final das contas, não é sobre R$ 10, é sobre quem você se torna ao decidir o destino deles diariamente.
Quando você decide ignorar o impacto de R$ 10 por dia, você está, na prática, assinando um contrato invisível de permanência na mediocridade financeira, porque escolhe o conforto imediato em vez da construção estratégica que realmente muda o seu padrão de vida. A maioria das pessoas espera uma grande oportunidade para começar a enriquecer, mas continua falhando na única oportunidade que aparece todos os dias: escolher conscientemente o destino de pequenas quantias que, acumuladas, se tornam poderosas. Não é o banco que impede você de crescer, não é o governo, não é a economia, é a soma de decisões repetidas que parecem inocentes, mas que constroem uma rotina financeira fraca e emocionalmente descontrolada. O hábito diário de gastar sem pensar cria uma mentalidade de escassez, porque você treina o cérebro a buscar recompensa rápida em vez de segurança duradoura. Cada pequena compra impulsiva reforça a ideia de que você merece gastar agora e se preocupar depois. E essa lógica é exatamente o que mantém tantas pessoas presas ao mesmo nível financeiro por anos. O problema é que, depois, sempre chega, e quando chega, vem acompanhado de faturas, imprevistos, ansiedade e aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Você quer estabilidade, mas pratica instabilidade diariamente quando não consegue controlar nem mesmo um valor que cabe no bolso sem fazer barulho. A construção de patrimônio não acontece em grandes saltos dramáticos. Ela acontece na disciplina silenciosa que quase ninguém vê, mas que transforma o resultado ao longo do tempo. Se você pegar esses R$ 10 e direcionar para uma reserva, você começa a criar um colchão que reduz medo, reduz estresse e aumenta sua capacidade de tomar decisões melhores. O dinheiro guardado não é apenas número, é tranquilidade, é poder de escolha, é a diferença entre aceitar qualquer situação ou negociar com segurança. Enquanto você mantém o hábito de consumo diário, você mantém também a dependência constante do próximo salário para sobreviver. A liberdade financeira começa quando você quebra a necessidade de usar todo o dinheiro que entra, e isso começa exatamente no pequeno. Você não precisa esperar sobrar para investir, você precisa investir antes que sobre, porque o que sobra geralmente é resultado de disciplina, não de sorte. O hábito diário de R$ 10 é uma oportunidade disfarçada de teste, e a maioria falha porque subestima o impacto da constância. Toda vez que você escolhe investir em vez de gastar, você envia uma mensagem clara para si mesmo de que seu futuro vale mais do que um prazer momentâneo. O problema é que o prazer imediato é visível e tangível, enquanto o benefício do investimento é invisível no começo, e poucas pessoas têm paciência para esperar. Só que quem aprende a esperar constrói algo que quem vive no impulso jamais alcança: estabilidade real. Você pode continuar dizendo que R$ 10 não fazem diferença, mas sua conta bancária no final do ano vai provar o contrário. O que está em jogo não é apenas dinheiro, é a sua identidade como alguém disciplinado ou alguém dominado por pequenos impulsos. O hábito diário molda quem você é financeiramente, e mudar isso exige desconforto, exige dizer não para si mesmo quando ninguém está olhando. A disciplina que você pratica no dinheiro reflete na sua vida inteira, porque quem aprende a controlar o pequeno aprende a controlar decisões maiores. Se você não consegue resistir a um gasto pequeno, como vai resistir a uma dívida maior quando a oportunidade aparecer? O hábito de gastar R$ 10 por dia é um treino diário de descontrole, e você precisa interromper esse treino se quiser resultados diferentes. Imagine o impacto de anos acumulando pequenas quantias com consistência, deixando o tempo trabalhar a seu favor em vez de contra você. O tempo pode ser seu aliado ou seu inimigo financeiro, e ele decide isso com base na repetição das suas escolhas diárias. O dinheiro que você gasta todos os dias poderia estar gerando rendimento, criando base, formando capital, mas você escolhe transformar em consumo passageiro. Não se trata de viver uma vida sem prazer, mas de viver uma vida com estratégia, onde cada gasto,
tem propósito e cada investimento tem direção. O hábito diário é perigoso porque ele não chama a atenção, ele não assusta, ele apenas se repete até que o dano esteja consolidado. Você não percebe o impacto no primeiro mês, nem no segundo, mas depois de anos percebe que trabalhou muito e acumulou pouco. A pergunta que você precisa fazer não é "posso pagar?", mas "isso constrói ou destrói meu futuro?". Quando você começa a questionar até o menor gasto, você ativa uma consciência que transforma completamente sua relação com o dinheiro. O hábito de R$ 10 pode ser substituído por um hábito de investimento diário, e essa simples troca muda o rumo da sua trajetória. O que separa quem acumula de quem apenas sobrevive é a capacidade de enxergar grandeza no pequeno. Você não precisa de um milagre financeiro, precisa de consistência financeira, e consistência nasce no detalhe. Toda grande reserva começou com pequenas quantias que alguém decidiu não gastar. O problema é que você quer resultados grandes mantendo hábitos pequenos de descontrole. O desconforto de cortar o gasto diário dura alguns dias, mas o benefício de acumular dura anos. A sensação de abrir o aplicativo e ver o saldo crescendo é muito mais poderosa do que a satisfação momentânea de uma compra impulsiva. O hábito diário de R$ 10 está te mantendo quebrado, porque ele representa uma mentalidade que prioriza agora e ignora depois. Quando você troca prioridade, você troca destino, porque dinheiro segue direção, não desejo. Se você direciona para consumo, terá consumo. Se direciona para investimento, terá crescimento. Você precisa decidir qual história quer contar daqui a 5 anos. A de quem sempre esteve apertado ou a de quem começou pequeno e construiu algo sólido. A virada financeira não começa com R$ 1.000, começa com a coragem de controlar 10. O hábito diário é a engrenagem invisível que move sua vida financeira, e você precisa escolher para onde ela vai girar. Se você continuar tratando R$ 10 como nada, continuará tratando seu futuro como algo distante e sem urgência. Mas se você começar hoje a respeitar cada real, você começa a construir uma mentalidade que atrai estabilidade. A mudança não é sobre cortar tudo, é sobre assumir responsabilidade completa pelas suas escolhas diárias. O dinheiro não some por mágica, ele segue seus hábitos, e seus hábitos estão falando mais alto do que seus sonhos. O hábito diário de R$ 10 pode parecer pequeno demais para mudar sua vida, mas é grande o suficiente para impedir que ela mude. E agora a decisão é sua: continuar alimentando o padrão que te mantém quebrado ou transformar o pequeno em ponto de virada e provar que sua disciplina é maior do que qualquer impulso momentâneo.